Primeiro, eu quero agradecer à comissão organizadora pelo convite de estar aqui, que é um prazer muito grande. E, como nossa amiga acabou de falar, eu fico extremamente preocupada porque eu vou falar de um assunto que é secular. Aí ela fala, nós estamos preocupadas, porque eu também fiquei preocupada com isso. Na verdade, quando se fala em duchas vaginais, gente, isso é uma coisa de séculos e séculos. E tem um detalhe, se a gente fizer um pouquinho de meditação sobre o assunto, aquelas coisas que persistem por muito tempo têm alguma razão de existir. Não é? Aquelas coisas que realmente não funcionam, elas desaparecem, mas aquelas que perduram têm alguma razão. E a gente sempre ouve dizer, em todos os lugares, a ducha vaginal dá problema, a ducha vaginal dá infecção. E, muitas vezes, ela é proscrita por algumas entidades, por alguns colegas, por nós, mas eu não posso dizer à paciente, não use ducha, porque eu não gosto. Eu tenho que dar as exposições por que ela não deve ser usada ou por que ela deve ser usada. E, diante dessa oportunidade, eu fui realmente parar para ver as duchas e tenho certeza que esse pessoal mais jovem aqui não tem nenhuma noção dessa coisa de ducha. Porque a ducha foi usada no Brasil nas mulheres que nasceram em torno de 30, década de 30 por aí, e depois a gente não ouve mais falar. Mas, para além do engano meu e de muitas pessoas, muita gente usa ducha para surpresa nossa. É extremamente interessante isso. Aqui. É um problema que vem perdendo adeptas, mas faz parte da rotina de mulheres que acreditam estar em busca da limpeza completa. Aquela ideia de que a vagina é um lugar sujo, então a ideia da ducha é exatamente para as pacientes que ela vai limpar a vagina, colocando água, colocando solução fisiológica, colocando soluções antissépticas, mas a preocupação maior é lavar a vagina, certo? É importante que a gente relembre que os estudos recentes têm mostrado que a microbiota da boca é mais complexa do que a vagina. E a vagina está lá fechadinha, limpinha, ela tem o autocontrole dela mesma. Então, a gente vai começar a ver um pouco disto. Eu não consigo me... Este é um instrumento usado para a ducha vaginal, que é conhecido por muitos, mas também não é conhecido, porque os alunos na faculdade perguntam o que é ducha vaginal, como é que faz isso? O pessoal novo não sabe o que é isso. Então, isso aqui é preenchido com solução fisiológica, com água, ou solução antisséptica, introduz na vagina, faz a pressão e dá-se a ducha vaginal para lavar a distinta. Afinal, ela é ou não é indicada a ducha vaginal, gente? É a grande dúvida. Eu fiz distinta porque eu acho que é realmente muito distinta, né? Porque ela manda no mundo, todas as guerras têm sempre uma distinta como coordenadora, então a distinta é que funciona mesmo, né? Há uma dúvida bastante, meu Deus, bastante entre as mulheres, por exemplo, a ducha vaginal danifica a mucosa? Depende do que ela é feita. Se ela é feita com água, se ela é feita com solução fisiológica, mas se ela é feita com substâncias corrosivas, ela vai realmente danificar a mucosa. Quantas vezes ela é feita por semana, quantas vezes ela é feita por dia? Então, tudo isso tem a ver. Destrói a flora vaginal, a depender do que seja usado. Se é uma substância corrosiva, também vai destruir. Se ela destrói a flora vaginal, ela vai desregular o pH e começam as complicações das inflamações. Pode ser prejudicar a vida sexual? Sim. As pacientes que usam ducha vaginal por muito tempo, elas vão alterar essa mucosa e, na penetração, vai doer, vai incomodar. Algumas pacientes usam como método contraceptivo. Teve uma relação sem o preservativo, põe a ducha vaginal achando que vai lavar, mas, na verdade, ela está colocando os espermatozoides mais inteiramente para dentro do útero. Então, são informações que precisam ser dadas para a paciente. E, então, eu fui apanhar o que existia de mais novo em termos de ducha vaginal no mundo. Porque, se a gente ponderar, a mulher do Oriente tem um comportamento de ducha vaginal e a mulher do Ocidente tem outro. Quando a ducha foi criada, inventada, a gente não tinha o arsenal medicamentoso que a gente tem hoje. Imagine, há 200 anos atrás, uma mulher tratar uma candidíase recorrente. Aí você vai dizer, Margarida não era tão frequente porque ela não era tão estressada, mas tinha. E aí eu fui levantar tudo que tem de mais novo sobre o assunto e vimos o seguinte, foi feito um estudo agora, em 2015, no Egito, onde a ducha é muito utilizada no Oriente, muito utilizada, gente, por problemas religiosos, por problemas higiênicos, então, lá utiliza. Eles foram estudar e viram que as mulheres que têm candidíase não devem usar a ducha vaginal. Na Candida albicans não tem tanta diferença. Eles trabalharam, escute bem, 67% das mulheres que eles trabalharam
tinham candidíase vulvovaginal e a Candida albicans foi a mais comum, 78%. Não houve diferença significativa entre as mulheres que usavam ducha e aquelas que não usavam. O objetivo da nossa mesa, quando eu falo de candidíase albicans, Candida albicans, mas quando eu vou falar das cândidas não albicans, o uso frequente da ducha vaginal aumenta a probabilidade da candidíase pelos tipos não albicans e a resistência aos antimicóticos. Então, a gente já tem que pensar para o nosso consultório, se a paciente é adepta da ducha e ela tem candidíase, eu não vou indicar que ela use. Um outro trabalho, 2015, feito na China, eles estudaram a associação da ducha vaginal com as doenças sexualmente transmissíveis. Eu quero que vocês fiquem prestando atenção e criem as interrogações na cabeça de vocês. Avaliar a prevalência da ducha e a associação com as DSTs. Eles estudaram 837 mulheres profissionais do sexo, e a ducha vaginal foi relatada em 84% dessas mulheres, gente. A prática da ducha vaginal na mulher que trabalha pelo sexo é uma coisa muito frequente. Houve uma maior frequência do uso da ducha entre as profissionais que eram solteiras ou que coabitavam com parceiros. A ducha vaginal foi significativamente mais comum entre as mulheres do sexo, mais esclarecidas, porque elas achavam que protegia contra HIV e outras DSTs. E eles acham que a ducha vaginal esteve ligada aos riscos mais elevados da imunodeficiência. Esse foi o único trabalho que eu achei uma relação maior da ducha vaginal com HIV. Tá certo? E o herpes simples. Foi o único que eu achei. Ainda em 2015, e ainda na China, foram trabalhadas 1.032 mulheres profissionais do sexo, onde se investigou sífilis, gonorreia e clamídia. E o que eles acharam interessante? A prevalência dessas doenças, quando usavam, eles compararam a mulher que usava ducha com desinfetante e aquelas que não usavam. E viram o seguinte, não foi encontrada associação significativa entre a ducha vaginal e as DSTs estudadas. Em 2015, ainda, foi o primeiro trabalho das mulheres profissionais do sexo do Camboja. Vejam como isso é frequente por lá. Eles viram o seguinte, o estudo mostrou, em 81 mulheres profissionais do sexo, 91% delas usavam ducha. Repare bem, a metade pensava que a ducha poderia ajudar a prevenir as DSTs, incluindo o HIV, mas 24 delas não tinham nenhuma informação sobre isso. Os achados sugerem que essas práticas podem estar relacionadas com a percepção individual, infecções de DSTs e o risco da suscetibilidade com HIV. Quando eu vou mais para trás um pouquinho, eu vejo o seguinte, que foi estudado a relação das duchas vaginais com as vulvovaginites e os perigos da reprodução. E foi visto o seguinte, de 620 mulheres, gente, que o resultado mais importante, a preocupação deles era exatamente partos prematuros e DIP, e eles concluíram, repare bem, as participantes eram multíparas, consideradas que a ducha vaginal deveria fazer parte do ritual religioso. Imagine vocês, as brasileiras no Egito fazendo isso. E uma espécie de higiene pessoal foi motivos mais comuns para a realização da ducha vaginal em 88% usava por motivo religioso e 80% por higiene pessoal. A ducha vaginal é uma prática relevante no Egito e tem raízes tradicionais e religiosas dentro da comunidade. Como é que a gente vai proibir, dizer a uma paciente, você não pode usar, porque eu não gosto, porque eu não quero? A gente tem que ter embasamento com relação a isso. Em 2010, eu não podia deixar de apresentar esse trabalho, foi feito por uma aluna orientada de Paulo Giraldo, que estudou, 2010, em São Paulo, estudou o uso habitual das duchas vaginais relacionado com as infecções genitais de clamídia, Neisseria gonorreia e HPV em profissionais do sexo. No nosso meio, nós estamos em 2010, repare bem, 40% das mulheres praticavam duchas vaginais 3 ou mais vezes por semana. Vocês têm essa noção? Eu não tinha. Mas funciona, existe. A infecção por clamídia e Neisseria foi positiva, certo, em 10% das pacientes, só que 15% eram nas profissionais do sexo e 4,5% nas não profissionais do sexo. Porém, que é o importante da nossa mesa, não houve diferença significativa entre usuárias e não usuárias quando se refere às DSTs.
estudadas. Nesse estudo, o uso da ducha não se associou a infecções genitais por clamídia, neisseria ou HPV. Ainda nos trabalhos, em 2011, que é uma preocupação, o HPV, nos Estados Unidos, com mulheres afro-americanas, eles estudaram como é que seria a regressão de uma ali de baixo grau em uma mulher que usava ducha vaginal. Deveria usar ou não usar? E eles acompanharam algumas pacientes que tinham lesão de baixo grau, usando duchas com substâncias antissépticas, e perceberam que a prática da ducha vaginal após a relação sexual, especialmente com produtos de higiene, está associada à não regressão espontânea da lesão de baixo grau. A regressão fica mais demorada. Quando faltar 5 minutos, você me dá um toque, por favor? Então, a gente começa a ver um outro trabalho ainda de Paulo Giraldo. Esse aqui já foi para 2005, eu não podia deixar de apresentar, porque são as nossas mulheres, as mulheres do nosso país. Escute bem, que foi verificar a frequência de coitos vaginais e o uso de duchas higiênicas, se interferiria ou não esse dado na microbiota vaginal. Ele trabalhou com a anamnese dessas pacientes e viu o seguinte: o hábito de fumar é importante, a prática do uso de lubrificante também, mas o que é importante para nós nesse momento é que o uso de ducha vaginal foi mais comum nas profissionais do sexo. Entretanto, esta prática não esteve associada a distúrbios da microbiota vaginal, nem à presença de vulvaginites. Como eu posso dizer a alguém que não usa se tem uma ciência mostrando que não dá problema da microbiota? As profissionais do sexo, eles também viram, com 7 ou mais relações sexuais por semana, apresentam a maior frequência de vaginose bacteriana e alteração da flora. O hábito das duchas não interferiu no ecossistema vaginal das mulheres estudadas. E, para surpresa minha, se vocês entrarem, nós temos um amigo fiel certas horas, mas ele é um amigo infiel outras horas. É o Dr. Google. Eu falo para as pacientes que elas chegam, mas eu vi Dr. Google. Dr. Google não cobra consulta, Dr. Google não fecha o consultório. Então, ele é um aliado em alguns momentos, mas em outros momentos ele é aquele inimigo horroroso. E aí, você vai aqui no Dr. Google e encontra o seguinte. Abre lá, duchas vaginais. E diz aqui, para quem ainda não conseguiu o positivo, como eu, estou tentando há mais de 2 anos, sem nenhum problema de saúde, nem eu, nem meu marido. Esse mês vou tentar a ducha para dar uma ajudinha ao destino. Risos. Já tentei chá de inhame, saúde da mulher e etc. Vamos dar uma forcinha sem querer que prevalece, sem esquecer que prevalece a vontade de Deus. Mas somos humanos e temos nosso desejo, né? Que nosso bebê vem em setembro de 2015, pretentão para meu marido. Estão se usando duchas aqui no nosso meio, agora, 2014, final de 2014, para concepção. E aí você vê que a coisa adianta, alguém faz assim, eu também ouvi falar dessa ducha, fiz mês passado e vou fazer novamente, boa sorte. E aí a outra faz, como é essa ducha? Me fale para fazer. Se usa ducha de bicarbonato de sódio para engravidar. Então, é novidade para nós? Se usa, porque alcaliniza o meio vaginal. Como você vai dizer, se ela vai para o nosso amigo Dr. Google, mas lá está escrito assim, a gente tem que ter conhecimento para dar um subsídio para a paciente da gente. Por mais antigo que seja o método, por mais cafona que seja o método, a gente tem que ter esse subsídio. O que, na verdade, a gente pode fechar é que, em geral, os estudos mostram a vagina da mulher não precisa de ser lavada. Ela tem o próprio defensor da sua mucosa, ela não precisa de nada disso. Mas a gente tem que ver que vagina é esta. Que vagina é essa, gente? Muitas dúvidas deixam. Por quê? Tem regiões que usam. As profissionais do sexo, elas têm relações, às vezes, 5, 10 vezes no dia. Essa não é uma vagina daquela mulher que tem um sexo 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Certo? Os hábitos sexuais cada vez multiplicam mais. Hoje tem bichinho, bolinha, docinho, sorvetinho, etc, etc e tal, na vagina. Quantas pacientes chegam no consultório com úlceras, com esses brinquedinhos, que são interessantes? Eu não condeno, não, são interessantes, né, amiga? Não é? Então, a gente tem que ver isso. Ela botou alguma coisa dessa, está queimando, e aí como é que tira? Não existia tanto medicamento como a gente tem hoje, né? Tem o fator social, exatamente é esse que é importante, ela precisa da vagina limpa para o parceiro que vai entrar. Vocês devem ter visto uma programação que teve outro dia aí, que as profissionais do sexo do alto luxo ganham R$50 mil por mês.
Não é todo médico que está ganhando isso. Não é verdade? Então, a gente tem que ter cuidado. Agora, o homem profissional do sexo ganha menos. Está em torno de 20, no máximo. Mas a mulher vai 50, teve um mês de 100. Então, a gente tem que ter essa observação. O fator religioso. Se eu moro no Egito, eu estou com uma paciente que chegou do Egito, agora vem para a minha consulta, mas eu uso ducha, eu vou dizer para ela, não use, o ritual dela é usar. E o fator sanitário, que esse é preocupante. Como é que essa mulher limpa, faz o asseio desse instrumento? Lava com água, com sabão, água quente, só passa água, sacode, tira e bota, sem lavar? Então, essa é uma preocupação que tem que ser dada para a paciente. E eu coloquei aqui o mais moderninho, mais bonitinho do que aquele primeiro. Né? Esse aqui está transparente, dá um aspecto mais jovem, para aqueles que não conhecem, já tem uma coisinha mais moderna do que aquele primeiro. E eu finalizo para os senhores dizendo muito obrigado. Acho que completei o tempo, não foi, amiga?